Vamos dar uma olhada aqui. Doutor Márcio, se o casamento acabar, como fica a holding? Gente, se o casamento acabar, como é que vai ficar a holding? É simples, bem simples. Mas esta é uma pergunta, né? Que eu tenho aqui, foi inclusive aqui quem está perguntando aqui foi o Isap Embalagens, Isap Embalagens. Veja bem, essa inclusive é uma pergunta que foi feita ontem na nossa live, certo? É uma pergunta que foi feita ontem na nossa live, então eu vou responder ela aqui junto com a outra pergunta. Na verdade, posso até acho, responder ela agora já, para que nós não tenhamos aí que responder duas vezes, né? Mas a gente organiza tudo isso de que forma? Quando nós falamos da questão do casamento ele acabar, vai funcionar da seguinte forma. Nós doamos as cotas aí aos seus filhos, né? Todo o domínio permanecerá nas suas mãos, e isso aí, em função do conjunto de cláusulas especiais que a gente coloca, houve o divórcio, nós podemos determinar que determinados bens vão ficar de responsabilidade, os filhos sendo menor, da mãe, e os outros bens vão ficar de responsabilidade do pai. Então, inclusive o divórcio, né? Ele sai muito, muito mais barato porque não haverá bens a dividir. Então, preste bem atenção, não haverá. Então, acontece o seguinte, com toda certeza, este é um assunto que a gente costuma falar que nem todo mundo gosta de pensar, não é? Porém, é de extrema importância que isso seja considerado previamente. Para quê? Para que seja feito aí o planejamento patrimonial inteligente. Como esse planejamento ele pode ser feito, né? Eu tenho umas prévias aqui, né? Isso aí é feito através do planejamento sucessório mais detalhado, que deixará definido como tudo vai proceder em caso, inclusive, de falecimento ou divórcio, invalidez, etc. Esse planejamento, gente, ele evita gastos altos com disputas judiciais posteriores, que na maioria das vezes sai mais caro que o necessário. Perceberam o quanto é importante hoje a gente planejar, a gente estar entendendo, compreendendo como tudo isso funciona? Olha a importância disso. Perceberam? Então, para quem é casado aí e fizer e porventura vier a se separar, tendo o sistema de hold, o gasto ele é mínimo. Deixa eu ver, Marília Monteiro também está com a gente, se quiser migrar lá para o nosso canal do YouTube, fica à vontade, o Jaque também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Eu tenho um imóvel financiado, pode ser colocado na holding? Gente, o que acontece? Pode, sim, pode colocar o imóveis aí financiados, certo? Só que, né, eles podem ser incluídos, mas tem um detalhe, pode ser incluído na holding. Entretanto, tudo vai depender de como foi dado este financiamento. Então, por mais que seja possível, nem sempre vale a pena fazer essa integralização, pois ele depende aí da diferença das taxas cobradas da pessoa física para a pessoa jurídica neste financiamento, né? É justamente por isso que a seção de viabilidade é tão importante, pois é lá que iremos entender as necessidades de cada família para entender se a holding é viável ou não. Viram que interessante? Como é importante a questão da seção de viabilidade. Ela está aí. Aí é o momento, aí é a importância da seção de viabilidade. Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver, vamos lá. Doutor Márcio, fazer a doação em vida é um bom negócio? Nossa Senhora. Gente, eu não vou aqui explicar por que a doação de bens em vida realizada fora de uma holding, né?
é um ato aí irrevogável, ou seja, não pode haver desistência da parte doadora. Isso não pode acontecer. Por conta disso, se o doador quiser vender o bem doado, precisará da assinatura de quem foi doado e do seu cônjuge também. Ou seja, você perde a liberdade de fazer o que quiser com seus bens e fica precisando aí da bênção dos outros. Esse simples detalhe pode fazer você, inclusive, perder ótimas oportunidades, pois se qualquer um dos envolvidos não assinar, você perde um negócio. Além disso, os custos da doação são os mesmos do inventário, ou seja, não gera economia nenhuma. E lembra o que eu falei ontem na palestra? Quem toma este caminho geralmente são as pessoas que não têm conhecimento, pois elas não conhecem o caminho da holding. E aí eu de novo insisto, por isso a importância da sessão de viabilidade, por isso que a sessão de viabilidade ela é tão importante, certo? Então fica aí já a minha dica, não, em hipótese alguma, realizar doação de bens em vida. Somente isso pode acontecer se for dentro do sistema de holding. Bom, não tem mais pergunta aqui no chat, né? Vamos então aqui para as perguntas que foram feitas ontem, né, durante a palestra, que eu falei que eu iria responder hoje na nossa live de Tira Dúvida. Doutor, qual a diferença da holding e o inventário? Gente, por meio da criação da holding, o conjunto familiar passa a ter mais autonomia com relação à disposição dos bens. Assim, os futuros herdeiros, eles não ficam engessados às obrigações de procedimentos atrelado aí a uma eventual ação de inventário. Além disso, o planejamento da sucessão reduz os gastos com o tempo e com recursos financeiros, já que ele elimina a necessidade de gastos com honorários advocatícios e despesas processuais, que pode ser muito elevado, dependendo aí do patrimônio a ser partilhado. É importante que você tenha em mente que todo o processo de desenvolvimento de uma holding deve ser feito aí com apoio, né, de profissionais com conhecimento jurídico e financeiro, né? Eles poderão avaliar as particularidades do seu patrimônio e estabelecer quais serão as melhores estratégias para a elaboração de um planejamento sucessório de acordo com seus objetivos pessoais. E aí, né, eu me repito, né, por isso que é muito importante a realização da sessão de viabilidade, pois é na sessão de viabilidade que nós vamos entender, que nós vamos compreender como tudo isso funciona e qual é a melhor forma para quem? Para a sua família, certo? Vamos ver se tem alguma pergunta no chat. E quais são as vantagens, né, de uma holding? Evandro Bento está com a gente também. Forte abraço aí, Evandro. Se quiser migrar para o nosso canal do YouTube, migre lá, é Márcio Rodrigo Pereira. Mas vamos lá, a pergunta que foi feita é quais são as vantagens da holding familiar? Nossa Senhora, são gigantes. Gente, a popularidade desse tipo de estratégia de planejamento financeiro e sucessório, ele não se deu por acaso. Sem dúvida, as holdings oferecem muitos benefícios para os empresários e demais pessoas interessadas em proteger o seu patrimônio, garantindo uma sucessão muito mais tranquila. O primeiro aspecto que merece destaque quando se fala em vantagens é que ela, né, é uma forma preventiva e econômica de realizar aí a antecipação da herança. Normalmente, o patriarca da família faz a transferência das cotas partes de holding aos seus herdeiros, gravando-as com cláusula de usufruto vitalício em seu favor. Com essa cláusula, será possível garantir, inclusive, a incomunicabilidade, inalienabilidade, empenhorabilidade, permitindo que o titular
usufrua de todo o patrimônio transferido como se fosse o dono. Dessa forma, com o Instituto da Impenhorabilidade, as cotas não poderão ser utilizadas aí como garantia de dívidas dos herdeiros sócios da holding, o que se traduz em uma forma de blindagem e segurança para quê? Para o patrimônio. Inclusive, com a inalienabilidade, o herdeiro fica impedido de dispor das suas cotas, evitando assim que ele as venda para pessoas que não fazem parte do grupo familiar. Há ainda a cláusula de reversão, que garante ao doador o retorno das cotas cedidas no caso de falecimento do donatário. Assim, se um filho falecer antes do pai, essas cotas doadas elas retornam ao doador. Essas cláusulas e características minimizam de forma significativa a ocorrência aí de conflitos familiares, muito comuns em processos de inventário e partilha de bens, né? É muito comum isso. Com o planejamento prévio e a imposição da vontade do falecido, há pouco o que se discutir aí entre né, os herdeiros. E se bem elaborada e estruturada, de acordo com um bom planejamento, a constituição da holding familiar proporcionará a continuidade da empresa, protegendo o patrimônio de eventuais discussões entre herdeiros e de outros riscos atrelados à sucessão patrimonial em decorrência do falecimento do titular dos bens. Olha que interessante, olha que bacana tudo isso, certo? Olha que coisa incrível, certo? Então, é muito bom